Bora, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Dando sequência naquele projeto nosso de mostrar para vocês um pouco dessa parceria, dessa conexão entre dentistas e laboratório. Hoje, com imenso prazer, eu, suspeito a falar, sou apaixonado por histórias e com certeza aqui vai ser uma bela de uma história que nós vamos mostrar para vocês. Doutor Diego, muito obrigado pelo convite, ter aceito o convite. Opa, A gente imagina a correria que é, né? A gente sabe que se uma hora, sim, 2 horas que a gente tira para esse tempo aí é precioso, mas gostaria de te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela presença. sim. Olá, gente, tudo bem? Sou o Dr. Diego. Gui, agradeço o convite, brigadão aí pela parceria, pela amizade de todo esse tempo aí que a gente está trabalhando junto. E muito legal o convite de participar desse podcast. Eu já vi o podcast que você fez com outros dentistas. Falei, uma hora vai chegar a minha vez, o Gui vai me chamar. E chegou, gente. Então, eu acho que hoje vai ser uma troca de informações, né, de laboratório, dentista, como eu também já fui técnico. Então, vai ser uma experiência bem legal aí para vocês, para a gente mostrar o nosso dia a dia e também como foi o passado, né, Gui? Para quem não sabe, o Dr. Diego a gente se conhece, eu fico brincando, uns 10 anos. Isso, Acho vamos que chutar brincando, isso. chutando bem, uns 10 anos. E nós trabalhamos junto, eu como laboratório, a gente trabalhava na faculdade, né? Você Isso. prestava serviço lá, a gente fazia uns atendimentos junto. Eu, Guilherme, 10 anos atrás, cara, eu aprendi muita coisa com você, com os profissionais que trabalhavam lá, e pelo fato de você ser protético também, né? Sim, sim, Então, sim. antes de ser doutor, era protético, então era várias dicas, e mais difícil ainda, porque eu falo, meu Deus, ele já é protético. Se eu fizer alguma coisa aqui que não ficar legal, vai ser cobrado 2 vezes, né? Sim, E sim. eu gostaria que você contasse um pouco dessa história, da sua história, como começou. Às vezes eu faço a pergunta, até falei, pessoal, é possível você ter um laboratório de prótese dentária, se tornar dentista e ainda se tornar professor de faculdade? Cara, Sim. com certeza você deve ter muita experiência boa aí, mas me conta um pouco pra gente aí, como começou na prótese, na verdade, né? Qual É, foi sua influência, inspiração, como é que foi? então vamos lá, gente. A minha ideia na prótese veio lá em 2011. Eu estava trabalhando como auxiliar administrativo nessa época, mas totalmente fora da odontologia, do mundo da prótese. Para mim, prótese, o que, que era, Gui? Uma dentadura, falando português claro, o termo popular. E o meu cunhado foi uma grande influência, né? O Dr. Jacques, hoje empresário aí no ramo da odontologia, e ele me incentivou nessa empreitada da prótese. Né? Falou, ó, eu trabalho num consultório, você não quer ir lá ver o protético trabalhar? Falei, protético, o que, que é um protético? Ah, que O faz que a que ele prótese. faz? Quem que é? Aí eu falei, não, interessante. Então eu trabalhava de segunda a sexta nesse escritório, nessa parte administrativa. E eu falei, não, então no sábado eu vou, né? Aí começou aí. Fui no primeiro sábado, achei interessante ah, o início da prótese. Como que era uma moldagem, como que é feito tirar a referência bucal e fazer a prótese total, né? Já mudando o linguajado. Sim. Então achei interessante a confecção, as etapas de confecção, as provas, o registro de mordida, achei legal. Fiquei nessa parte uns 2 meses. Falei, meu, Jax, meu cunhado, é isso que eu quero. Aí eu fui procurando cursos, né? Aí que Aí apareceu. fala assim, o que que eu tenho que fazer para me É, especializar, profissional, para dar sim, sequência sim, nisso, né? sim, que eu sempre gostei, beleza, agora eu tô na parte prática, mas é teoria. Então eu queria aprofundar essa ideia. Falei, vamos fazer um curso técnico em prótese. Fiz o curso técnico, né? De 1 ano e meio a 2 anos lá no Senac, não sei nem se pode falar. Pode tudo. Fiz lá, foi minha paixão, Gui. Falei, meu, é isso que eu quero para minha vida. Fiquei muito tempo lá no trabalhando, desculpa, fiquei lá quase 2 anos no curso e foi aparecendo as oportunidades, né? A primeira oportunidade foi Mas ao no mesmo tempo você estava estudando, você estava colocando em prática com o isso, Dr. Jacques, seu cunhado. isso. Aí eu larguei totalmente o que eu fazia como auxiliar administrativo, falei, agora eu vou focar na prótese, né? Fiquei estudando o período da manhã e à tarde eu precisava trabalhar, né? Aí que apareceu a oportunidade de uma conhecida dele, de uma clínica, né? Que tinha um laboratório no consultório. Falei, não, vamos lá. Vamos ver agora na vivência dessa parte clínica, né? E eu era auxiliar dele. Então fazia toda essa parte inicial de inverter o gesso, recortar o modelo, ver os atendimentos dos dentistas, acompanhar o atendimento do Sim. dentista.
do dentista. Então, essa fase foi muito legal para mim. Então, eu peguei essa experiência. Aí até que apareceu a oportunidade, né, de eu ser o responsável de uma clínica, né, tomando conta da parte da E prótese. nisso mexer, mas era mais prótese total, Toda a parte de resina, toda a Gui. parte de resina. Prótese total, removíveis, provisórios, então ficava mais nessa parte. Sim, Aí fiquei um tempo trabalhando com ele assim, mas eu queria também evoluir. sim, Pô, a prótese em geral, não é uma só prótese total, uma imediata, por exemplo. Tem a parte da metalocerâmica, que sim. na época era muito forte. Falei, não, eu quero evoluir, né? Pedi licença para ele, falei, não, agora eu preciso procurar um laboratório para eu trabalhar. Aí que teve uma experiência, tive um convite de trabalhar durante os bons anos no laboratório, que até hoje eu tenho amizade com o pessoal, né? Gui, para mim foi um divisor de águas. Então lá eu comecei a fazer de tudo, desde a parte da resina, inverter gesso, passei para a parte do coping, de usinagem de copy, barra de protocolo, overdenture. Fiquei mais ou menos 4 a 5 anos nesse laboratório. Infelizmente, o dono, o Luiz Paulo, faleceu. Era um grande amigo, trocava muitas experiências com ele, né? E ele me incentivava muito na odontologia, né? Por que que você não faz odonto? Agora você já tem uma bagagem legal. E eu já tinha essa curiosidade. Pô, agora eu já sei fazer praticamente tudo na prótese. Então chega lá do consultório da clínica, Sim. e agora, né? Mas da onde que vem isso? Como que o dentista planejou? O preparo, Qual que foi o técnica, procedimento? Qual que foi o processo que ele fez para chegar isso, aqui? a técnica de moldagem, como que foi a abordagem, qual que foi a indicação, por que aquilo não a outra coisa? Então, me procurou a curiosidade. Aí que eu comecei na odonto, fiz a graduação, Isso que ano, mais ou menos? 2014. Então, 2014 você iniciou a odontologia. isso, em 2014 eu iniciei na graduação, estava com 3 anos de prática em laboratório, Sim. mas eu fui evoluindo. Então eu fiz a graduação em Foi estudando e trabalhando, estudando e trabalhando. isso. Nesse tempo aí, várias oportunidades foram crescendo, né? Trabalhei em marca comercial de escova de dente, Ah, né? legal. Então nesse início de graduação, 2014 a 2018, laboratório trabalhando, representante comercial de uma marca de escova na época, e à noite a faculdade. Então virava o dia na rua trabalhando para a noite colocar em prática os estudos, né? Aí fiz a graduação pensando totalmente na prótese, Gui. Sabe aquela pessoa chega lá, prótese, prótese, prótese? Eu Vou não ser queria. protesista, vou ser Era protesista. minha paixão, Gui. Sabe quando você olha a prótese, meu, é isso. Sabe por quê? Porque E o bom é que você sabia as duas pontas, na verdade, né? Sim, sim, sabia as duas pontas. Tanto a parte técnica de laboratório, tanto Sim. eu estava evoluindo na parte clínica. Mas era muito gratificante, até na faculdade a gente recebia a prótese do laboratório, eu já via os defeitos, ó, vamos arrumar isso, mas Sim. pela minha experiência já arrumava. Mas a felicidade do paciente de receber a prótese, porque assim, não é um produto que a gente vende, a gente É mais vende gratificante. sonhos, né? Então, hoje eu instalo muito sonho, não instalo somente uma Sim, prótese. Então, tem alguns pacientes que até choram na minha cadeira aqui, sim, imagino. né? Doutor, era meu sonho de receber essa prótese. Enfim, uma prótese total, uma imediata, um protocolo, enfim, qualquer tipo de prótese que for. Eu acho que a gente, hoje, com a sua ajuda do laboratório, a gente consegue entregar algo bacana para os pacientes. Não uma simples prótese, a gente consegue entregar sonhos, realizações. Eu imagino muito, eu falo assim, muito da autoestima, né? Porque às vezes Sim, a pessoa chega lá, cara, com uma autoestima tá lá embaixo, tá assim, cara, tá, não consigo emprego, não consigo trabalho, não consigo um relacionamento, sim, tô dentro da minha casa, não consigo sair. E dependendo do que for do trabalho, cara, às vezes a pessoa junta dinheiro, velho, junta dinheiro anos ali, sim, falou, chegou, sim. porque vai chegar assim, doutor, quanto que é para eu fazer uma cirurgia de protocolo, alguma coisa? Fala, meu, vai ficar um valor X. Fala, nossa senhora, vou ter que, quantos anos eu vou ter que economizar para fazer Para isso? fazer uma simples prótese total? Então, e você chega assim, você fala, cara, como que eu não vou entregar o meu melhor, né? Vou Sim, fazer sim, não vou entregar por entregar. A sim, pessoa lutou muito por sim. aquele momento, então, Eu guardo uma frase, Gui, que esse dono de laboratório, Luiz Paulo, sempre falava para mim: faça a prótese, o serviço que for, pensando se fosse para para sua sua mãe, mãe, para seu parente, para sua esposa, enfim. sim, Você ia colocar aquela prótese total, aquela metalocerâmica na boca da sua mãe, você olha assim, não, eu posso melhorar. Então, todo dia, quando eu começo o meu atendimento, lógico, hoje eu intercalo com a faculdade,
Mas eu falo, eu vou entregar o meu melhor. Porque poderia ser minha mãe Sim. aqui na cadeira, minha irmã, as pessoas que eu amo na minha vida. Mas assim, então a gente tem que entregar sempre o nosso melhor, Gui. E por trás de todo paciente tem uma família, tem um filho, tem um marido, tem Sim, alguém que está esperando em casa, ansioso, né? Para chegar e falar assim: e aí, mãe, e aí? Aí chega lá, tá torto, tá ferrado, e sim. pode além do problema que pode dar futuro. Então, assim, foi o que a gente fala. Essa frase aí, ela é Cara, mundial, né? a gente leva pra A gente vida. leva para a vida. Em qualquer tipo de prestação de serviço, né, Sim, Gui? sim. E hoje a gente falando assim, me conta mais um pouco. Você fala assim, como que é o seu dia a dia? Como que é a sua rotina? Eu imagino que deve ser andando, vai para lá, vem para cá. Conta um Isso. pouquinho aqui, deve ser bem É, corrido, bem puxado, né? é, Conciliar tudo não deve ser fácil. sim, sim. Tem que ser só para os fortes, né? Como a gente É fala. bem agitado, Gui, é bem agitado. Hoje eu não tenho mais consultórios. Então, lá na época da pandemia, infelizmente, foi uma época muito difícil para todo mundo. Eu tinha um consultório com um amigo meu, Dr. Alex, que hoje ele prossegue nessa clínica, né? Hoje eu frequento lá, a gente faz serviço junto. Ele é um irmãozão. Mas optei na pandemia de sair. Falei, não, eu quero procurar várias experiências em consultório, né? Então, desde a época da pandemia, eu comecei a frequentar vários consultórios prestando meu serviço, né? Tinha consultório na época que eu fazia só parte de resina, outro que era só prótese sobre implante. Aí, em meados de 2022, eu recebi o convite para ser professor universitário. Olha que legal. Me pegou de surpresa, Sim, né? imagino. Eu já tinha essa vontade na época de especialização com os professores, né? Porque na época de especialização chegava, tinha muito atendimento clínico na faculdade. Então eu ajudava meus colegas, né? Eu como aluno ajudava os outros alunos a fazer o atendimento, fazer um ajuste na prótese, fazer um conserto, porque eu já tinha essa habilidade no técnico em Sim. prótese. E os professores na época, grandes amigos, o Ricardo, o Cláudio, o Arthur, Orlando, eles foram um grande incentivador nessa parte de eu prosseguir na parte acadêmica. Aí em 2022, o Ricardo, hoje um colega meu da faculdade, um grande amigo, falou, meu, abriu uma vaga lá, posso colocar seu nome? Mas se eu colocar, tem que ir. Vai receber entrevista. Falei, meu Deus, será que Vou ou não chegou? Eu vou? vou ou não vou? Chegou a hora, Eu o falei, momento? Gui, eu sou motivado por desafios. É Então eu isso falei, aí. meu, chegou a hora, Tá batendo na né? porta. Vou deixar Não, passar essa é, oportunidade, não. já tinha experiência que a gente trabalhou junto na Sim. outra faculdade. Aí eu falei, não, agora eu vou Não, e nessa juntando, ideia. é que a gente fica um pouco inseguro, tal, Fica. assim, porque é uma coisa nova, mas o know-how de conhecimento que você tem, tanto como laboratório, E tanto. como clínico, Sim, sim. é praticamente impossível dar errado. É só esse coicezinho mesmo para aparecer essa oportunidade. Sim, sim. Aí apareceu a oportunidade e eu tô desde então. Vai fazer 3 anos agora. Nossa, rápido, né? Passa rápido, Eu lembro Gui. quando você me comentou comigo, olha como passa rápido. Passa rápido. E hoje eu consigo intercalar meus atendimentos clínicos nos consultórios, né, de Sim, amigos e parceiros de parceria, e com o ensinamento na faculdade. Hoje na faculdade eu consigo passar a minha experiência, né? sim. Tanto na parte clínica, tanto na parte teórica, né? De passar para o aluno que não é um paciente que está na sua cadeira, como a Sim. gente já falou, a gente tem que trazer o melhor. Então, eu falo muito isso para os Você vai alunos. lapidando, né? Desde o Isso, começo, desde cedo. Falou, sim, sim. E hoje, Gui, eu dou aula desde o primeiro até o oitavo semestre, ó, que legal. né? Gente que está Então, começando e gente que já está saindo. isso. Então, eu abordo bastante pessoas, desde aquela pessoa que está iniciando, que não sabe o que é uma prótese total, Sim, como eu entrei há 12, 15 anos atrás, né? Então, hoje eu já consigo explicar para o aluno o que é uma prótese, ou um material odontológico, né? Como que manipula um cimento, manipula um material de moldagem. Então, às vezes, o aluno que entra com a cabeça, não quero fazer prótese, tenho muitos alunos, Gui, que falam, professor, eu gosto da prótese porque você me ensinou a sim. gostar. Porque a prótese, o pessoal acha que é um mundo de, sabe, uns 7 cabeças. É, mas também não é, né? Então, hoje, a gente precisa colocar esse ensinamento da prótese para todo mundo, né? Eu gosto, minha paixão é prótese, né? Mas tem aqueles alunos que ficam o pé atrás na prótese. É que tem, eu acho que tem muito, não é nem um bloqueio ou um certo
não é nem preconceito, sei lá, com essa parte da prótese. Sim, Porque fala sim. assim, prótese, vou ficar mexendo com dentadura, eu vou ficar provando, tirando registro de mordida. Porque quem gosta mesmo da prótese ser um protesista é uma coisa assim, é Sim. absurdo, porque você faz com muito amor aquilo ali. Você não tem como pular etapa, né? Não tem como você fazer por fazer, provar por provar, porque lá na frente Sim. você vai ter problema. Fora aquela comunicação com o laboratório, que é Isso que é chegar. primordial, é um casamento, né? Igual a gente está há anos junto. Tem casamento, você briga, relacionamento com o dentista, você vai ter confusão, você vai ter briga, Sim, você tem sim, opiniões sim. diferentes e tudo, mas tudo isso é para quê? Para você chegar no melhor para aquele trabalho, Sim, né? sim. Então, quem está começando, é engraçado, eu pego uns trabalhos às vezes de graduação lá, vem uns bilhetes bonitos, velho, nossa senhora, tá, vamos fazer isso, eu falo, ó, tá começando bem, Sim. mas depois com a vida, né, você vai aprendendo os caminhos, alguns atalhos que você acha, mas essa comunicação, você conseguindo passar, é primordial. Sim, sim. Eu estou numa disciplina na faculdade, esse semestre eu não estou, mas já fiquei bastante tempo, que chama COI, que é Clínica Odontológica Integrada. Então, nessa clínica, que é o pessoal já do último semestre, ele tem essa experiência da prótese. Então, eu falo que a comunicação entre o dentista e a prótese é primordial. Então, hoje a gente tem a tecnologia do nosso lado. A foto, vídeos, vídeo na hora. Há 10 anos atrás, a gente não tinha Não isso. tem, é o A gente papel, mandava é o no papel papel, aquisição, ó, faz um formato não sei do que, a é cor, o a formato. cervical, mais não sei o que. O paciente é japonês, com dente Isso. triangular, Hoje já não. Hoje o celular é nosso aliado, a sim, tecnologia é nosso aliado. sim, Então, quanto mais informações informações, eu passar para vocês, o protesista passar para o laboratório, é de primordial. ajuda, Ajuda muito, ajuda o seu planejamento, ajuda o meu. O paciente vai menos vezes no consultório e a gente consegue entregar algo mais rápido. Porque hoje o paciente também ele quer algo mais rápido, sim. né? Ele quer mastigar com uma Hoje, na forma. verdade, tudo está sendo tudo muito mais Sim, rápido, né? sim, Tudo, sim. tudo é para ontem, Então, tudo vamos acelerar, vamos fazer dentro da medida do possível, sim, mas sim, também a gente não pode pular etapas. sim, Eu falo muito, né? A prótese a gente não consegue pular etapa, é uma receitinha de bolo. Se você esquecer de tirar um registro de mordida ideal, você acha que a sua prótese vai ficar legal? Pelo dentista, pode sim, mas pelo laboratório, às vezes não. Vamos tirar um novo registro, como a gente conversa. sim, Diegão, tira um novo registro que essa ficou legal. Vamos lá, vou tirar outro, sem problema nenhum. Porque eu sei, se você está falando, você também tem uma experiência. Não sim, vou discordar de você, sim, como a gente trabalha em parceria. sim. Então, vamos dar um passinho para trás, a gente tirar um novo registro de mordida, por exemplo, e a gente tem uma Vai ter finalização perfeita. e vai ter menos trabalho, Menos evitar dor de trabalho. cabeça, porque você pula, aí você chega lá no final, aconteceu algum problema, aí vai falar assim, doutor, eu te avisei lá atrás, lembra que poderia ter acontecido isso? Eu acho importante também, tanto você quanto a maioria que eu tenho de parceiros, e é passar isso para frente também, é a humildade, Sim, né? sim, sim. Porque eu acho que hoje muitos laboratórios cara, tem conhecimento às vezes mais que dentista, Sim, sim, sim. né? Então Concordo. você tem essa troca de informação, né? Não é porque fala assim, pô, mas por que você está me falando para fazer isso? Não, é porque eu tô vendo que pode dar um problema lá na frente. Aí eu amo quando fala assim, não, faz que eu me viro. Ah, então Então beleza, tá então faz que bom. eu me viro. Então falo pro pessoal lá, segue e vamos acompanhando, né, para ver o que vai Sim, sim, acontecer. sim. Às vezes, né, você fala assim, puta, vai dar errado isso daí, cara. Só para eu falar assim, doutor, eu não te avisei, né? Mas quando a pessoa tem a humildade, cara, que é De. uma que é o seu conhecimento com o meu conhecimento, não tem como dar errado, Sim, sim. né? Mas a gente bate muito e é importante passar isso pros alunos, né? Sim, sim. Eu acho que é assim. Hoje a odontologia, ela tá muito no marketing, né? Sim, sim, Que eu vejo não só os alunos, né, Gui, os consultórios, é muita divulgação, né? A gente vê divulgação boa e divulgação ruim, né? Eu falo assim para os alunos, a divulgação é bom para você atrair seu paciente, sim. mas você tem que atrair de uma forma honesta, sincera, E vender e divulgar o que com você atende, e né? vender com qualidade, Sim, porque aqui aquele paciente, recordando, poderia ser sua mãe. sim, Você vai vender algo de qualidade, porque aquele paciente que você vendeu com qualidade, a melhor indicação vai ser ele, que ele que vai indicar alguém. Lógico, hoje a mídia social está muito grande, sim, mas hoje o paciente é o seu maior aliado, é a sua divulgação. Então ele vai indicar um vizinho, vai indicar um parente, ele que vai te trazer resultado.
né? Eu falo isso muito para os alunos lá da faculdade. Explico como que é uma indicação de uma prótese. Não vamos indicar, por exemplo, laminados em todos os pacientes. Às vezes um simples clareamento resolve Já a situação resolve, do já, cara. já, já, já supra a expectativa do Sim, paciente. sim. Eu falo muito para os alunos, não vamos vender tudo para o mesmo paciente. Escuta o paciente, né? Vê qual que é a realidade dele. Às vezes não é uma indicação de um laminado, às vezes um outro tipo de procedimento que pode atrair esse paciente, ó, tem razão. Não, e dependendo for você, se você for colocar, às vezes, dependendo for um orçamento, alguma coisa para o paciente, está falando em captação, Sim, sim. cara, ele foge, fala, não tenho condições de pagar isso Sim, agora. sim. Então, aí você fala assim, se a pessoa, né, quem está fazendo o orçamento, pô, mas tá, mas de prioridade dá pra gente fazer isso, isso, isso. E aí daqui 6 meses dá pra gente fazer isso, igual a gente sempre aprendeu. Não vende duas etapas, vende uma Sim, primeiro, né? sim. Como, por exemplo, o implante, né? Sim, sim. Primeiro você faz a cirurgia de implante, depois A pessoa você. vai pagando com calma até chegar Isso, 4, 5, 6 meses para fazer o definitivo. A pessoa já isso, se reestruturou, isso. já consegue fazer um novo orçamento, né? Sim, sim. Não, isso é bem primordial. E eu vejo assim muito, né, é que é complicado falar. Eu fico pensando quantos alunos, né? Você imagina na faculdade você tem quantos alunos lá que está no Por, 8º semestre? ó, Gui, por turma, a gente tem uma média de 120 a 140 turmas. Turma, Turmas. Falo de turmas. primeiro semestre, quarto, quinto semestre. Quando chega na clínica, a gente pode reduzir esse número pela metade, né? Mas chega essa metade, a metade boa, né? Que sabe o que está fazendo, Sim, né? Sabe, está começando nesse mundo da odontologia, sabe indicar um tipo de prótese, um tipo de e isso é procedimento. muito interessante, porque agora eu fico imaginando quantas faculdades, então quantos CROs estão aparecendo por semestre. Sim, sim, Aí a pessoa vai fazer o quê? Preciso começar. Aí sim, fala, já vou montar uma cadeira, já vou começar. Aí não sabe, às vezes não sabe nem o que está fazendo. Mas sim, só que vai ter público para isso. sim, sim, Se você tiver um marketing legal, vai ser um atrativo, você vai divulgar lá, você vai postar e vai falar, vem fazer sua prótese aqui, mas às vezes você não vai saber, você não tem aquela segurança ainda, aquela sim, confiança. E passando por outro lado, que eu acho que foi muito um boom que deu agora de uns tempos para cá, são as franquias, né? sim. O que você acha sobre isso? Olha, Gui, eu já trabalhei em diversas franquias, né? Para investimento, eu não acho ruim, né? Sim, Para algum empresário, até mesmo dentista, investir em franquia, eu acho bacana. Tem algumas franquias que eu já trabalhei que visa somente o lucro, né? Não atende aquele paciente como um paciente. Por isso que eu não quis continuar em algumas franquias. Mas tem algumas que eu acho interessante. sim, Não vamos generalizar, sim, que nem as clínicas populares, né? Tem clínica popular que é excelente, sim. né? Com baixo custo, que consegue entregar para aquele paciente que não consegue. E falando também de públicos, né? Sim, Porque tem tem público. públicos A, B, C, D, tem público para tudo quanto é tipo ou de franquia, ou de consultório, que seja particular, que seja no Morumbi, no Brooklyn, que seja no Tatuapé, que seja lá no fundo da Zona Leste. Tem Sim, tem tudo. público para todo mundo, Gui. Desde o paciente classe A, classe C, D, eu acho que tem um público para todo mundo. Tem o público da Vai mais franquia. de quem está atrás da cadeira, né? De quem é Isso, o dono. isso, de você também atrair. Sim, Né? Como eu te falei, tem franquias que só pensam em lucro, como também consultórios, sim, sim, clínicas sim. particulares que só pensam em lucro. Lógico, a gente tem que se manter, mas você também tem que manter o paciente bem agradável. Você entregar um serviço bacana, né? Mas eu vejo mais lá também pelo laboratório, né? E teve Que uma época que eu tava focava muito franquias? em franquias. Mas, cara, vou te falar bem a verdade, doutor, foi o que me segurou muito na pandemia. Porque muitos consultórios particulares, eles deram um tempo, Sim, sim. né? Eu falei, meu, mas e agora? Eu falei, um faturamento de um doutor de 5 cai para 1.000. É, Só que eu falei, doutor, e aí, meu, vamos trabalhar. Meu. Eu falei, Guilherme, eu vou nada, eu vou pro meu sítio lá, sim. vou ficar uns 2 meses lá e Até quando certamente a gente não sabia como que ia não, ser a não pandemia. sabia como que ia ser, qual que ia ser o fecha a porta, abre No porta, começo era povo alguns de dias. saúde pode, no começo era alguns dias,
E aí deu uma assustada, mas clínica, às vezes umas franqueadas assim, falou, não, vou abrir, vou fazer, vou atender. E Sim, aonde eu sim, falei, não, se tem atendimento, eu vou dar sequência. sim. Mas foi o que você falou, não podemos generalizar. Tem algumas agora que eu trabalho, meu, o pessoal paga certinho, um carinho, um Te entrega respeito, um, paga pelo que eu entrego, sim, né? sim, Então dá para ver que tem um carinho com o paciente, com o doutor que está prestando o serviço lá. sim, Então, sim, quando você tem essa lealdade com o trabalho, com o paciente, independente se é franquia, se é você está na rua X ou se você está no bairro Y, você, com certeza, você tem um futuro aí, é muito bem sucedido. sim, sim. Acho que hoje a gente precisa pensar muito antes de montar um consultório, né? Porque tem bastante consultórios, Gui, Sim, né? Eu circulo bastante consultórios na Grande São Paulo e também no ABC, né? Eu vejo muito consultório. Eu falo muito lá na faculdade para os alunos também. O que vocês pensam em consultório? Né? Vocês já querem sair daqui montando o seu próprio consultório? Né? Você sabe gerir um consultório? Fazer um pagamento? Quanto você vai cobrar? Não é melhor você trabalhar em alguma clínica, pega uma uma experiência. franquia popular, enfim, uma clínica boa que pode trazer uma experiência. Aí sim, o que eu vou fazer agora? Vou montar meu consultório ou vou fazer uma especialização? Né? Especialização também é uma área legal. E você se especializar numa área que você quer, desde implante, harmonização, prótese, enfim. Eu falo isso muito lá, que você primeiro precisa focar numa área. Que hoje o mundo da odontologia é muito grande aqui. A gente não consegue fazer tudo como antigamente o dentista de 30, 40 anos que fazia tudo um pouco. Hoje a odontologia está muito grande. Né? Então, se a gente focar num objetivo, que foi o meu caso, focar na prótese, hoje eu posso dizer que eu sou bom na prótese. Não, e quem sabe trabalhar com prótese, domina a área da prótese, Não não fica, fica sem Gui, não clínica, sem lugar para fica. trabalhar, nunca. Sim, por isso que hoje eu prefiro fazer os atendimentos nos consultórios, né, de amigos e parceiros. Então me liga, ó, semana que vem você tem uma agenda legal para atender. Vamos lá, tô lá. E eu consigo conciliar com a minha vida pessoal, né, e com o meu lado profissional, tanto os atendimentos clínicos e a faculdade, que eu consigo demonstrar, passar essa vivência para os meus alunos. Sim, ainda mais que você vai, conforme você também vai andando e com faculdade ainda, professor, você tem que passar uma credibilidade muito grande, né? Uma Sim, sim. expectativa, porque você é referência, né? Você é referência para quem você está ensinando. Então, como que você vai fazer, vai trabalhar ou vai, né, nem falar, vou trabalhar de qualquer jeito, se eu tenho. Não, Não, eu tenho o professor Diego, é o doutor Diego. E fora os consultórios que você vai, que as portas não fecham, né? Não fecham nunca. não. Pode ser que aquele mês não seja bom naquele consultório a prótese, Sim, mas no mês que vem eu tô lá. Então acho sim, que nunca pode fechar as portas. sim, Eu saí de todos os consultórios hoje, que eu não trabalho mais, de porta aberta. sim. Pode ser que aquele consultório, mês que vem, possa me chamar. Ó, tem o Diego, né? O doutor Diego, que ele pode me ajudar aqui em alguns casos. Eu tô aqui, entendeu? Me liga, eu tô indo. Sim, mas é aquilo. E outra, e consultórios tem os altos e baixos, né? Como todo Sim, mundo tem sim, também, eu sim. acredito que profissionalmente, igual também em laboratórios. Eu falo até pro pessoal assim, às vezes eu tô errado nesse pensamento, mas eu não vejo, não sei. Pela minha vivência, eu acho que é isso, porque você conseguir um cliente, um dentista, para mim eu acho que é fácil, não é difícil. Se eu chegar para você num bate-papo e conversar 20 minutos, eu vou te convencer do meu trabalho. Sim, sim, E sim. você vai falar, pô, vamos fazer uma experiência. Mas e para manter? Para manter. E para manter? Eu acho que o mais difícil é você manter o doutor, porque vai passar um mês, vai vir as circunstâncias, aí você não conhece o trabalho dele, ele vai conhecer o seu, e aí tem divergência às vezes de opinião, ou alguma coisa financeira, ou algo nesse sentido, que quando você consegue casar unir esse quebra-cabeça entre, meu, não para. Sim, Tanto é que sim. eu tenho doutores lá, meu, tá 5, igual você é 5, 6 anos, eu tô com o laboratório há 6 anos e meio.
Eu vou fazer 7 anos em janeiro. Eu tenho parceiros que estão comigo Desde o desde aquela começo. época, quando era dentro da minha casa. Sim, O laboratório dentro da minha casa. Eu tenho parceiros que estão comigo até hoje. sim, E sim. outros vão aparecendo no meio do caminho. Igual eu tenho, que a gente atende lá na faculdade também. E tem os doutores que atendem lá, né? E aí, às vezes, eles saem para atender em outros lugares. E eles fazem esse meio de campo, Sim, sim. né? Então, assim, fala assim, doutor, pô, eu tenho um laboratório, você já tem um laboratório? Ah, não, me indica, eu já trabalho com eles há anos. Sim, Então, foi aquela coisa, a porta sempre aberta. Por quê? Porque às vezes eles aceitam o meu trabalho porque eles estão prestando serviço para aquela clínica. Mas quando eles têm uma oportunidade de sair ou montar o próprio consultório ou trabalhar em outro lugar, é muito gratificante quando eles fazem essa ponte, essa intermediação. intermediação, perfeito. Sim, sim, Mas de hoje em dia é muito concorrido. Eu vejo que, sim. igual uma pergunta que eu te faço agora, às vezes até já fiz essa pergunta, a mesma coisa com o laboratório. Às vezes você vai ser interessante sua pergunta porque você acabou de falar, você não focou em montar um consultório, né? Porque às vezes foi contra a maioria dos pensamentos de sonhos, de referência. É de ter você ter o espaço, o seu Isso. Fala espaço. assim, qual que é o seu sonho hoje? Ah, meu sonho é ter minha cadeira, é ter meu espaço, né? Sim, Não, sim. você falou assim, não, eu tive isso, talvez eu pensei por um outro lado. Eu falei, não, mas e por que não pensar e montar eu vou trabalhar com quem já tem consultórios, né? Eu posso passar a minha experiência, eu Sim, trabalho lá, tenho meu trabalho, vejo o meu dia lá, trabalho, acabou, vou embora. No outro dia, ou depois de 2, 3 dias eu vou para outro consultório. isso, isso. E eu queria ver que às vezes você passa, né? Às vezes passa o pessoal que está assistindo a gente aí, até seus alunos, né? Que Sim, você acabou de sim. comentar um pouco, deu uma introdução, desse pessoal que pretende, que gosta muito, que tem esse desejo, essa ambição de montar um consultório. Porque tem o outro lado também e você é bem sucedido. Então você é uma prova que o outro lado também dá Sim, certo. Porque sim, todo sim. consultório também vai precisar da pessoa que põe o implante, vai precisar do endo, né? Então, como é que você administra isso, né? É. Pela minha experiência, Gui, como eu te falei, que eu tive o consultório durante uns 2 anos praticamente, não vou falar que foi uma experiência ruim, não. Foi uma experiência boa, que eu adquiri bastante conhecimento na parte de uma gestão de uma clínica, junto com o meu sócio na época. Aí foi que aconteceu a pandemia, eu falei, não, eu preciso, quero mudar de áreas, né? Eu quero procurar outras oportunidades, porque eu queria conhecer vários consultórios. A melhor forma de você conhecer consultório é trabalhando. Sim, Hoje, na prática. na prática. Então, hoje, cada dia eu estou num consultório, então eu também estou aprendendo, né? Com a parte da recepção, de uma gestão, né? De como faz um pagamento para um cliente. Então, cada dia eu estou num consultório, é um tipo de histórias, Sim, né? O que eu posso falar? Quem pretende abrir um consultório ou uma clínica ou até mesmo uma franquia, procura o planejamento. Planeja, vê se é isso realmente que você quer. entender Entender. do assunto. Se você é especialista em somente uma área, eu sou especialista em implante, o meu conselho, vai trabalhar com os consultórios, faz parcerias, Sim, né? Depois você pode montar o seu consultório. Não vejo errado de você montar um consultório. Como eu futuramente posso abrir um consultório, sim. né? Do meu jeito, eu quero ter algumas cadeiras, uma sala de Mas o curso. que você rodou, né? E o que tem de Sim, conhecimento, até com hoje, certeza. E a gente aprende todo eu dia. posso falar que eu estou nessa rodagem de consultórios, clínicas, franquias, há 5 anos, né? Para mim, tá excelente, né? Que eu consigo ter uma flexibilidade de horário, né? Para curtir minha família, né? Meu filho recém-nascido agora. Vou tocar nesse assunto Então, também. eu consigo conciliar a minha vida pessoal com o meu lado profissional. Sim. Tem meio período que eu faço um atendimento no ABC, tem outro período que eu estou em casa curtindo meu filho. Você consegue administrar o seu tempo, Consigo né? administrar. Isso de hoje em dia é uma Já coisa, no muita consultório, dificuldade. se eu for ser proprietário de um consultório, eu preciso estar lá, né? Eu preciso fazer a gerência do meu consultório, Entender o que está o que está acontecendo, acontecendo com meus funcionários, o próprio doutor, os se o que ele doutores, escolheu fazer, ou se ele né? está fazendo é o Sim. correto ainda. O diálogo, Gui, o diálogo que a gente tem com o ser humano tem que ser a forma mais transparente possível, como a gente tem.
né? O seu laboratório tem essa transparência Sim, com o doutor. Vira e mexe, eu também te indico sim. parceiros, amigos meus que querem ter uma experiência legal. Hoje, o consultório, o dono de clínica e o laboratório tem que ser parceiro, que um depende do outro. Né? Antigamente, eu acho que tinha essa rincha, né? Mudou muito, mudou Mudou, muito, mudou, mudou Gui. muito, Hoje a tecnologia, a parte muito. digital, escaneamento, né? Hoje os doutores querem entregar algo melhor para o seu paciente, fazendo escaneamento, saindo um pouquinho da moldagem tradicional, mas ainda a moldagem é uma área que está em alta ainda. Vai São ser difícil. poucos, né, que Que está na tá fazendo digital. essa mudança. Mas você vê que estão migrando. Então, se eu não tiver um contato bacana com você, não vai fluir o trabalho, né? Eu tenho um doutor, meu parceiro, e ele falou, Guilherme, eu não tenho vontade de montar um consultório. Por quê? Porque eu tenho um problema de lidar com as pessoas. Do meu jeito. Porque eu vou acabar com tudo. Sim, Né? Eu sim. vou, eu vou, eu vou tratar mal. Sabe que vai ter que chegar um doutor, pô, doutor, tá muito ruim isso daqui, tá É, adaptou e não dá certo. Aí você vai sim. o quê? Você vai maltratar o paciente? Aí ele fala assim, meu, eu sento lá, faço o meu trabalho, o melhor que eu posso fazer naquele momento. Sabemos que cada prótese é uma dificuldade, Sim, tem sim, sim. trabalhos que é muito complexo. Mas ele fala, meu, eu tô com um problema, eu vi que eu não consigo resolver ali, eu falo pro dono, falei, meu, ó, fiz isso. Agora você vê lá, você tá ciente do que eu tô fazendo. Sim, Então sim. foi muito o que você falou. A comunicação, porque. Aí eu penso por outro lado, agora a pessoa que não conseguir lidar com gente, vai lidar com o quê? Não, dentista tem que Não lidar com tem, vai gente. vai montar um zoológico? Não tem. Hoje a gente não pode colocar o paciente lá na cadeira, falar abre a boca e fecha a boca. Não, A gente precisa entender. Ainda mais a gente, sim, né? Tá no meio da prótese. sim, não tem, Que a gente não consegue fazer uma prótese em um dia, sim, né? Então a gente tem que entender o que o paciente precisa, escutar aquele paciente lá. Às vezes, se o paciente tem um trauma, ô Gui, você pode fazer a melhor prótese possível, mas se você não entender e dar um tratamento legal para o seu não. paciente, ele não vai gostar, Não vai. E né? às vezes, às vezes o ao contrário, às vezes dá mais certo ainda, porque se você, às vezes a prótese não ficou, dava para ficar melhor, Que dava você para ficar for. melhor, mas você Isso, carregou o paciente no colo. isso. Aí você E o carrega ele e paciente você sai amando. sai amando. Sai amando. Às vezes não ama nem a prótese, ama você. É isso aí. Mas eu falo, ó, quem fez a prótese não foi só eu. Sim, Foi toda a equipe que está aqui. Desde a recepcionista que tratou a senhora bem, tanto o laboratório que trouxe algo de excelência para nós e eu que finalizei. Eu falo que eu sou um intermediário, sim, né? Porque tem uma equipe por trás. Tanto o pessoal de marketing, né, dos consultórios, sim, pessoal do laboratório que entrega um serviço legal, até o motoboy. Né? A gente tem que tratar o motoboy com respeito. sim. Aquele que vai trazer e levar o serviço. E a mesma coisa o motoboy, né? Às vezes eu bato muito na tecla lá, que eu falo pro motoboy que trabalha comigo, né? Troquei, tô com esse motoboy meu aqui agora, que foi quando ele começou comigo, velho. Quando eu montei o laboratório, Isso, anos. Aí ele começou comigo, e aí na época eu não consegui segurar ele financeiramente, porque eu tava começando também, então eu falei, cara, eu não consigo fazer. E aí rodamos. E agora nos encontramos novamente, e ele tá comigo lá, eu falo, ó, o Márcio, até Márcio, né, o nome dele. Falei, meu, tem dentista, tem doutor que trabalha comigo há 3 anos. Eu não conheço ele. sim, sim. Nunca vi ele. Tá lá na Zona Sul, no Jardim Ângelo, tá não sei que Às vezes até lugar. perto de Tá você. em Barueri, tá em Osasco. Eu não consegui ir lá visitar ele ainda. Só que você tem uma amizade enorme pelo WhatsApp, pelo celular, e aí mesmo sem conhecer. Eu falei, quem conhece o consultório, o doutor, é você. É um motoboy. Então você vai chegar Entregador. lá, aí teve um outro motoboy meu que chegou assim, a dona me ligou, foi até engraçado, ela levou de boa, ela falou assim, Guilherme, seu motoboy acabou de sair daqui e falou assim, pô, vou ter que vir aqui todo dia, longe pra caramba, aí não tem como vocês separarem o trabalho e eu retirar uma vez por semana, Ó, 2 vezes por semana? Eu o falei, motoboy o falando pro consultório. motoboy, falando pro consultório. E ela parceira, porque eu tinha trocado e ele não sabia, não esse, né, um outro antigo. Aí eu falei assim, doutora do céu, mas falei, Guilherme, mão de obra é complicado, né? Falei, perdão, desculpa. Ele falou, não, Guilherme, pelo amor de Deus. Chamei ele, falei, cara, como que você fala um negócio Fala desse pra isso, doutora? Aí acho que ele ficou assustado, porque ele não sabia que a doutora ia ia ter essa passar. comunicação Eu contigo. falei, meu, é que eu conheço, eu trabalho com eles há muito tempo, mas eu perco um cliente assim do nada, né? Outra coisa é esperar no prédio.
pô, não tá aqui no prédio, não tá na portaria. Eu falei, meu, espera. Se você tiver que Sim, esperar 20 minutos, espera 20 minutos. sim, E sim. dá um sorriso na cara Sim. e segue o Seu dia jogo. pode estar péssimo, Pode estar péssimo. mas trata o ser humano. Mas ó que ponto, só um adendo, Gui, que ponto que a gente chegou, você lembrou do motoboy que trabalhou com você há 5 anos atrás. Sim, Tá vendo? Você lembrou dele. sim. Tá vendo como o contato, a gente tem o A porta aberta. network, você deixou a porta aberta para ele voltar. Sim, E hoje ele é um grande parceiro sim. seu. Não, quando eu chamei ele, que eu falei assim, o meu motoboy era meio período, né? O anterior. Você deve ter visto ele. Sim, sim. Você já conhecia ele. E aí eu falei, e graças a Deus a gente começou a crescer, começou a evoluir. Então eu divido, na verdade, São Paulo no meio. Então eu faço Tatuapé, vou para Augusta, Zona Norte, Zona Sul, Divide meio por. período, e pego Vila Matilde, aqui Zona Leste, e vou pro fundo da Zona Leste, né? E aí, só que daí eu começava a fazer segunda, quarta e sexta para um lugar, terça e quinta para outro. Aí, tipo, o doutor, às vezes, quinta-feira à tarde, Guilherme, tem retirada. Tipo, mandava pro laboratório, né, mensagem. Eu falei, cara, mas como que eu vou retirar isso só na terça-feira? Porque o Sim, motoboy sim. já tinha passado por lá. Sim, Eu falei, sim. cara, não faz É sentido uma, nenhum. uma Eu logística, falei, eu né? preciso mudar alguma coisa nisso. Por quê? Porque senão eu vou perder o cliente, eu vou perder o doutor. Ele falou, Guilherme, você trabalha bem, mas só que você não retira trabalho, eu vou fazer o quê? Aí eu mudei e falei assim, meu, eu preciso do motoboy o dia inteiro. Sim, Eu sim. preciso. Aí chamei esse motoboy. Que é o investimento que o É um laboratório está investimento. E para fazendo. ele também foi bom, porque trabalhava em farmácia, aí saía da farmácia, aí fazia aplicativo, do aplicativo ia Não, entregar pizza à noite. não, Falei, cara, eu tô querendo fazer isso. Tá bom para você? Ele falou, Guilherme, tá ótimo. Eu falei, então, se não. você quiser, você E o, começa a semana que vem já. sim, e hoje o seu laboratório tem uma estrutura bacana, você precisa Sim, manter um profissional lá que possa te atender de uma forma agradável, você e também o seu cliente. Porque o sim, cliente é o dentista que vai pagar o salário dele. sim, é Se ele isso. não pagar, como que você vai pagar o motoboy? Não, e o que eu ficava mais bravo às vezes acontecia assim, Diegão, você vai falou assim, pô, Guilherme, esse endereço novo, eu vou ter que ir lá buscar. Eu falei, mas você tem que agradecer, Sim, porque às vezes eles acham que tá tendo endereço novo. Nossa, o Guilherme tá o laboratório, mas para mim não melhora nada, para mim não faz isso. Eu falei, tá bom, e os dois, três? Quanto tempo que você não vai nesse doutor aqui? é, Ele já saiu já, você nem percebeu, por quê? Porque vocês só percebem o que entra, quando aparece um endereço novo. Aí eu falo, ó, ficam espertos, porque quando você sai para fazer retirada e vem pouco trabalho, ou no seu roteiro está diminuindo os endereços, é que o negócio está desandando. tá Então devagar. você tem que agradecer quando você vem cheio de malote, cheio de trabalho, falou, nossa senhora, hoje o dia foi Agora foi abençoado. bom. Por quê? Porque você tem trabalhos para 2, 3 dias, para a semana inteira, né? Então, às vezes que é complicado o pessoal pôr isso na cabeça, Sim, mesmo quem está trabalhando, a menina do gesso, fala, nossa, hoje tá aí o tanto de coisa que eu tenho para fazer. Não, é o contrário, você tem que agradecer, porque é sim, daí que sim. vai conseguir manter todo mundo. Então, manter a estrutura e a qualidade que você presta pro seu dentista. E fora que é uma sincronia, né? Porque o motoboy traz trabalho, que traz pro gesso, que o gesso vai ter trabalho É pro uma engrenagem. digital, que o digital vai ter pro pessoal do acabamento, e isso vai ter para segurar o pessoal da recepção, a dental. Às vezes a dental liga, senhor Guilherme, tudo bem? Ó, eu vi que caiu o faturamento esse mês. Eu falei, então, caiu para você, caiu para mim também. Sim, sim. E é normal isso. É uma engrenagem, né, Gui? Eu falo que a odontologia, você não consegue fazer tudo sozinho, Sim, né? A gente não tem a bola de cristal da gente fazer, não, agora eu vou fazer aquilo. Não, isso é uma engrenagem. Você precisa, no seu caso, precisa ter um motoboy, precisa ter uma boa recepcionista, a pessoa do financeiro, né? A pessoa responsável pela estrutura, para você captar os outros dentistas, procurar indicação ou pegar um melhor material com custo melhor, uma coisa que eu faço assim, né? eu gosto que o pessoal faz bastante grupo, né? Ah, tô na clínica tal, vamos montar um grupo. Aí monta o dono, a Letícia, que é a minha gerente, aí tá o recepcionista deles, aí coloca eu e aí eu fico lá acompanhando, Você tem um né? monte de grupo, imagino. Tem um monte de grupo. O celular tá aqui, ó, um monte de Eu grupo de imagino. mensagem. E aí, às vezes, acontece, vocês conseguem me entregar um trabalho para. Hoje é segunda-feira? Segunda, né? Consegue entregar para quinta? Aí, não, doutor, eu preciso ver, porque tem que ver a nossa demanda e tal. Aí eu Sim, já me envolvo. Eu falei, não, gente, nunca fala não. Nunca fala não. Sempre tenta dar um jeito, a não ser que seja um milagre. É um realmente. milagre, que às vezes, né, Sim, vocês, sim. às vezes, dentista, né, às vezes falam assim, doutor, você quer uma ajuda? Guilherme, você consegue uma ajuda? Às vezes eu já pergunto, você quer ajuda ou milagre?
Porque milagre e ajuda é diferente. Sim, Ele sim. falou, não, Guilherme, é sério, tal. E às vezes tem mais intimidade. Eu falei, Dô, não sou semideus ainda não. Mas sempre tenta ajudar, porque eu não sei qual que é a sua dor. Sim, Para sim. você tá me pedindo uma ajuda, é que alguém tá te apertando do outro lado também, o paciente, Sim. ou alguém vendeu. Ó, você consegue me entregar uma prótese e tal? E para fechar o orçamento, às vezes quando tem clínicas muito grandes, com processos, com vários processos, né? Então o avalista ali vendeu para fechar o faturamento dele, o orçamento Sim. dele, mas só que ele jogou o BO para frente, né? Então, Que eu assim, te a falei gente da sempre engrenagem, entender a né? engrenagem, é uma peça de teatro, né? Se um errar no meio, o restante Sim, vai errar pode. junto. Não, mas é muito bacana. Hoje, deixa eu te falar, digital. Eu vejo que você postou lá eu não sei, é curso, alguma coisa de Curso, digital? O curso. que você me fala digital? Veio para ajudar, veio para atrapalhar? É uma coisa que para mim, é uma coisa que não é se você vai mexer, se você vai entrar no digital, é quando. Porque é uma coisa que está batendo na porta aí, é um Sim. mundo que não tem como ir para trás. Não, sim. Eu vejo hoje que a tecnologia, ela está muito a favor da odontologia, né? Como já começou pelo celular, você fotografando, fazendo vídeo, mandando a referência para o laboratório. Quanto mais informações você tiver, melhor. E eu vejo a parte digital hoje um grande aliado, né? Da comunicação entre nós e o laboratório, ou até mesmo nós dentistas, para passar um planejamento imediato Sim. para o paciente. Faz um Na planejamento, hora ali você na já hora consegue você ver certinho. consegue, né? Faz o escaneamento digital, o paciente já fica encantado, fala, nossa, essa é a minha boca. Sim. Né? Você já consegue ver também uma arma para você Sim, com vender certeza. com qualidade. Então você, ó, aqui a gente pode fazer uma prótese desse estilo. O que você acha? Né? Então hoje a digital é muito aliada a nós, Gui. Ainda mais para prótese, ou até Sim. mesmo fazer uma avaliação com mais precisão. Então, eu vejo que ainda muito dentista, colegas que adeptam ainda à moldagem, que pode pular, subir o degrau para o digital. Eu mesmo, algum tempo atrás, falei, não, eu preciso evoluir para o digital, que é uma coisa que está subindo e rápido, Gui. Rápido, muito rápido. Eu frequento bastante congresso de prótese, teve um que eu fui da PEDESP, faz um ano e meio atrás. Não tem mais mufla, né? Mufla um equipamento de prótese para você fazer uma inclusão. Mas eu vejo que o pessoal, até a prótese total está sendo digitalizada, Sim. né? Tudo você digitaliza, a gente consegue escanear hoje, semana que vem, no máximo, estamos te entregando a prótese sobre implante. Né? O que a gente É faz uma coisa, bastante. se você for assim, é uma coisa assustadora. Assustadora, Assustadora. mas benéfico, Benéfico, muito né? benéfico. Eu posso falar hoje que a odontologia está sendo mais rápida. Sim. Porque o paciente quer algo mais rápido. O paciente não quer ficar meses esperando uma prótese para chegar, ele quer rápido, porque ele tem compromissos, tem aniversário, reuniões, enfim. A gente tem que trazer esse paciente melhor acolhido, né? Trazer algo diferencial para ele. Quando você faz um escaneamento do paciente, o paciente se encanta. Não, eu falei até pro laboratório lá, pro pessoal. Até adquirir o intraoral, né? Porque Sim, eu falei, meu, não vai ser. É um investimento alto, sim. né? E não é todos os consultórios que pode ser que vai adquirir Mas a com o tempo, maioria, viu, tudo, já Gui? está adquirindo. Mas eu falei, cara, por que que eu já não vou entrar nesse mundo digital com o scanner e fazer parcerias com dentistas, né? Sim, Porque eles falam, sim. pô, às vezes falam, Guilherme, eu quero entrar, mas eu não consigo agora. Porque você também vai ter que aprender, você vai ter que ir nos cursos. E o dia a dia é muito corrido. Eu Sim. tenho um doutor que comprou o introral, ele falou, Guilherme, eu não consegui tirar da Da caixa. caixa. Não consegui, Mas porque por meu dia a quê? dia é o tempo, né? Você tem que administrar Planejamento. Se planejamento. ele adquiriu uma Ferrari e não Sim, consegue andar com a sim. É, o tempo Ferrari, dele tá errado. então tá Então, errado. vai aprender o quê? De domingo, de sábado, alguma coisa você tem que fazer. Sim, Trava sim. uma agenda um dia, por quê? Porque tá parado lá, é dinheiro parado e você não vai sair do lugar, porque você uma hora você vai ter que mexer. Uma hora Sim, você vai ter que mexer, porque não vai ficar parado lá por muito tempo, né? Então, mas é bem, eu fico assim falando assim porque tem doutor que já manda mensagem lá, falou, ó, já acabei de fazer um escaneamento,
já estou mandando para vocês. Aí eu tenho um profissional lá na frente do computador Que faz o desenho. que faz o desenho, mas ele já consegue avaliar ali na hora. Fala, doutor, pode liberar o paciente, daqui agora tá tudo vendo? certo. Como tá mais rápido? Porque às vezes o próprio escaneamento tem uns passos que não fica legal dependendo do Sim, for, sim. né? Tem questão de saliva, questão de posição de imagem e tal, sobreposição. Fala, doutor, você consegue escanear de novo? Então falou, não, o paciente já está aqui já. Então ali na frente você já consegue ver. Você não precisa de motoboy para retirar, você não precisa gesso. Cara, Sim, e é na outra mundo. consulta ele já está pronto. E na Gui, outra consulta ele já né? está pronto. Você falou nessa parte, a comunicação rápida entre o dentista e o laboratório. O paciente está lá, o laboratório já vê. Doutor, será que você não consegue tirar um pouquinho dessa expulsividade da mesial, Dá por para dar uma exemplo? pinzeladinha ali melhor, tá com um pouco de quina. Vamos lá, tirou, escaneou, o que você acha? Excelente, tá vendo? A opinião do laboratório é muito importante, né? Como a gente escuta, eu escuto você, escuto a Letícia Letícia tem razão. Vou lá, dou um passinho para trás, falo, não é isso que eu tenho que fazer. Sim. Como já aconteceu, né? A comunicação nossa, nós profissionais de dentista e o laboratório tem que estar unido, Gui, que os dois vão ganhar. Mas é uma coisa que não tem por onde correr, porque um não vive sem o outro. Não, Vou falar como vou ficar sem um laboratório? Não tem como. E a gente, como é que eu vou... Meus clientes são todos dentistas. Como que eu vou ter uma empresa de laboratório de prótese dentária se eu não conseguir fidelizar, se eu não consigo ter uma parceria com os dentistas? Sim. E às vezes, acho que às vezes é muito da gente também, porque a gente tem que ser... O laboratório tem que ser maleável, porque para vocês às vezes é muito fácil. Ah, não deu certo com o Guilherme, eu vou arrumar outro. Sim. Então, e o laboratório, quando ele vê um potencial, que às vezes eu vejo um potencial, eu falo, pô, o doutor Diego tem um potencial muito bom. Ele trabalha bem, mas só que o jeito dele, por que eu não vou tentar lapidar ele? Por que eu não vou melhorar a minha comunicação? Né? Então, aos poucos, nada é para sempre. Falou, doutor, então você vai... Então é muito desse casamento, né? Que a gente bate nessa a relação nossa tem que ser uma forma amigável, né? Como já falou sobre o prazo, né? Às vezes tem um paciente que precisa da prótese, dar uma coroa daqui 2 dias. Eu sei quanto tempo leva, porque eu já tive a experiência. Só um minutinho que eu vou ligar para o laboratório. A senhora espera? Ô Gui, tô com um caso assim, a paciente tem um casamento, uma reunião importante, eu vou instalar um provisório, você me consegue entregar quando? Doutor, daqui 3 dias. Vou para a paciente, 2 dias eu não consigo. 3 dias, a senhora pode? Ah, doutor, joia. Tá vendo? A comunicação, como a gente consegue. E se eu falar que não? Ou falar que pode, você não consegue me entregar? E aí, fica como? Aí eu me queimo com o paciente. Né? O paciente vai me indicar? Não vai. Mas o paciente viu que eu fiz de tudo para resolver a situação dele. Não deu nos 2 dias, mas em 3 eu consegui. Sim. Né? Por quê? Pelo apoio do laboratório. E se eu não tivesse uma comunicação legal com você? Sim. Fala, doutor, não consigo não. Consigo daqui uma semana. Porque dependendo for, porque tem doutor que eu falo assim, gente, esse não tem como falar não. Dá um jeito, tira de outro, que às vezes que a tendência é, trabalhando com o sistema tudo, você sempre está adiantado. Sim. Né? Então eu não vou fazer esse trabalho amanhã. Pode acontecer. Pode acontecer, e tá tudo bem, e é normal. Como também laboratório, fala, doutor, tive um BO aqui, eu preciso de um pouco mais de prazo, você consegue me ajudar? Não, Guilherme, eu consigo. Né? Então eu consigo te atender nisso daí. Então é aquela troca aquela dor de barriga, né? A gente não sabe quando que vem. Sim, como pode aparecer um consultório me ligar amanhã, eu tenho que atender o paciente amanhã. Sim. Uma urgência, caiu um provisório, caiu uma lente, fazer um ajuste no protocolo, eu preciso estar lá. Não, maravilhoso. Né? E a nossa comunicação, a gente tem uma relação legal, né? À toa que você me chama no final do ano para o churrasco. Sim, né? sim. Eu falo muito para os alunos, você que quer seguir na prótese, você precisa colocar o seu laboratório, o dono do laboratório, como seu parceiro, porque no final do ano você vai ser convidado para o amigo secreto ou no churrasco. É legal ter essa confraternização, de falar como é que foi o ano, comemorar o ano, porque o ano que vem vai estar aí. Porque o ano que vem, quando chega numa confraternização, é 15 dias, né? Passa 15 dias, já estamos de novo. Eu vou contar com você. Sim. Então o relacionamento com todo mundo tem que ser uma forma agradável. E é gostoso quando você olha para trás, assim, eu mesmo, Guilherme, cara, você olha para trás e fala, meu, olha o que passamos nesse ano. Né? Porque todo ano é um desafio. Sim, é um desafio para mim, para você empreender, você manter, você planejar, né? Agora, quando você olha para trás, às vezes eu falo pro pessoal, você viveu ou você sobreviveu? Né? Fala, pô, sobrevivi esse ano, passei a raça, não é legal. Sim, não. Né? Eu perdi o ano, só fiquei doente, só dor de cabeça, estresse.
Não, o que que você evoluiu de um ano para cá? Né? O que que você fez? Às vezes eu falei pro De pessoal... diferente na sua vida particular, na vida profissional, adquirir um novo equipamento, né? Tanto é que eu falei pro pessoal, falei, gente, tá chegando... isso falei em abril. Falei, pessoal, em abril, quando a gente vira o ano, meus planos, minhas metas, tudo isso. Eu falei, chegou em abril, eu não consegui fazer nada do que eu planejei. Planejou do ano Nada, passado. porque uma pessoa teve que sair, que eu fiquei surpreso, porque teve que mudar para o interior. Eu falei, aí uma outra pessoa tinha umas funções lá que não fez mais, aí eu peguei tudo para mim de novo. Eu falei, Sim, gente, eu sim. preciso organizar, vamos organizar a casinha, calma aí, vamos respirar. Aí você vai organizando tudo de novo. Aí eu falei, agora, maio, tirei, que eu falei para você, parei com a parte de resina, que eu tava tendo muita dor de cabeça. Foi que já era uma coisa que eu tava procrastinando, já era para ter feito o ano passado, Sim. mas você vai... E aí eu falei, agora, o que eu queria ter feito em fevereiro, eu tô Você começando a conseguiu fazer agora em agora. maio, junho, né? Então eu chego o pessoal e falei, tá melhor, tá mais tranquilo, né? Porque tem que gostar de estar aqui também, né? Sim, Porque às vezes sim. fica numa loucura, você tem que ter o prazer de Dá um trabalhar. ambiente É legal o para os ambiente, tem que ser um funcionários. ambiente Sim, legal. sim. E a gente luta por isso, né? Diariamente, mensalmente. Mas eu falo para eles, falei, o que que nós estamos fazendo? Né? Às vezes eu falo pro pessoal lá, cara, eu tenho uma comigo de melhorar para eles em crescimento. Fala, meu, um curso, vão atrás de curso. Dependendo for o momento do laboratório, eu pago. Sim, Tem sim. gente que vem, tem gente que nem aparece com curso. Eu falei, não tá querendo? O que que é? Ou não tá bem? Né? Então é aquela coisa, está vivendo ou está sobrevivendo? Eu acho que assim, é Sim. duas palavras muito fortes, né? Viver e sobreviver. Então é muito doido esse mundo nosso aí. Isso é verdade. O ser humano, você precisa lidar com ele, né? Como você tem seus funcionários, você tem os seus dentistas, você precisa entender o que está passando. Organizar a sua casa, né, que é o seu laboratório, para trazer algo legal para o seu E a dentista. gente fica lá mais tempo lá dentro do que dentro da Do que, própria eu casa. falo, Então como é para que minha você vai ser? esposa, falo pra minha esposa que a gente está com um filho pequeno agora, né? Eu fico mais tempo na rua do que em casa com Sim, eles. Mas eu tô na luta para trazer algo melhor. sim, Aí essa pergunta, eu tô vivendo ou tô sobrevivendo? Hoje eu posso dizer que eu tô vivendo. sim. Não vivendo perto do meu filho, mas eu tô Não correndo estou tendo esse tempo de atrás. qualidade, mas tudo é Isso, processo. Estou mas eu trabalhando lá consigo. para frente. Eu consigo numa sexta-feira, 2 horas da tarde, estar lá com eles em casa. Sim, Né? Então, hoje, o que eu construí, né, no passado, eu estou colhendo agora. sim. Né? E cada dia eu estou evoluindo. Novas oportunidades estão passando, você vai ter que se adequando às tecnologias que estão vindo, com a parte digital, escaneamento, impressoras. Você tem que lidar. Né? Porque Não, tem muito profissional se formando. sim. Eu sou a prova É viva que eu isso. estou lá na É faculdade. isso que lá no começo eu falei. Imagina quantos profissionais. Tem gente e é um funil. Tem gente que não vai Sim, dar nada. Tem gente que vai ficar trabalhando diária, ou vai fazer sim, alguma coisa, ou sim. vai... Ou se não identificou na área, não é isso que eu quero fazer. Não, Pode porque, acontecer. porque não, e vai acontecer com uma boa Sim, parte. Quando sim. a hora que pegar no batente mesmo, você e o paciente ali, mano a mano, ali na cara e crachá, aí, meu, não É, é isso que eu quero, não. Aí você tem dois tipos de pessoas. Ou aquele que já vai desistir, que já vai cansar, não vai ser o que eu quero. Ou aquele que sim. vai meter as caras, que vai ter muito não. Pra dar certo, vai errar muito. Eu falo pro pessoal lá no laboratório, pra gente dar certo, pra gente melhorar, nós vamos errar Vai muito, errar nós vamos muito. escutar muito não. E a gente só vai aprender com os nãos da vida. Isso não vai chegar lá. Mas eu falo com a Letícia, com a gerente lá, eu falo assim, seu pai, eu brinco com ela. Ela fala, pô, Guilherme, assim, eu falei, seu pai falou pra você que era fácil? Porque meu pai sempre me falou que a vida não é fácil. Seu pai te Sim. falou? Seu pai te falou que era mil maravilhas, tá lindo, maravilhoso? Ela fala, não. Eu falei, então vambora, meu, vamos pra cima, não Sim. podemos parar, não. Nenhum dia é igual ao outro, né, Gui? Não. Foi Cada... legal também que eu falo também, Deus não dá dia repetido, Sim, né? sim. Então isso é o que mantém a gente. Às vezes o seu dia não foi legal, mas amanhã não vai ser. Faz o seu melhor. Vai ser o melhor. Um dia, a gente não consegue ficar os 360 e poucos dias do ano Sim, feliz. sim, Tem um dia que a gente acorda ruim, gripado, estressado, pode acontecer. Mas se você não for trabalhar e colocar sua cara lá, não vai. sim, Né? Desse jeito. Fala assim, não vai. Então hoje eu não estou bem. Porque pode influenciar no meu atendimento. sim, com certeza. E você Né? tem que saber separar, né? Entrou ali no consultório ali, na cadeira, tudo ali, tem Esquece, vira a vira a chavinha, chave. guarda lá Aquela coisa que eu e falo, vamos o lidar. problema que você tem,
você tem que resolver agora? Vai te mudar alguma coisa? Não, Sim, então sim. você resolve daqui 2, 3 horas. É, Diegão, vamos indo pros finalmente aí. vamos lá. Metade do ano, junho, tem coisa para acontecer ainda esse ano? Já tem alguns planos ainda? Ou Sim. já está pensando em 2026? Como é que tá isso? Sua trajetória, seus planos aí, suas metas? Não, o ano não acabou ainda. Tem 6 meses aí Graças a Deus, graças a praticamente. Deus. A gente sabe que a partir de julho, na nossa área, né, de Começa reabilitação, a começa pegar, agora, porque começa o a pegar. pessoal quer ter um dente, uma coroa, um clareamento, o que for, para o final do ano. Mas ainda não acabou o ano. Então a gente tem que fazer todo um planejamento ainda. Eu estou com alguns cursos rolando agora, né, lá na faculdade, o curso de atualização, né, atualização em prótese, tanto do analógico, tanto do digital, né, vai ser um curso bem bacana para todo tipo de aluno, até profissional que se formou, Ah, que legal. que quer ingressar nessa área, tanto analógico quanto digital. Né? A gente está tendo bastante procura aqui, dentistas já faz um tempo que se formou e está procurando nosso curso. Olha, digital, preciso aprender a Uma parte digital. atualização, Uma né? atualização de 4 meses, tá aquela coisa rápida, né? Que você consegue já na primeira ou na segunda aula colocar em prática o que você aprendeu na aula, né? Aprender como que é um escaneamento, fazer às vezes um desenho, né? Eu acho bacana. Então, esse ano ainda não acabou. Então, a gente está planejando os cursos até para o ano que vem já. Ah, que Mas legal. esse é agora. Um curso de atualização para aquele dentista ou estudante que quer aprimorar a técnica de prótese. Desde uma moldagem, um preparo, né? Uma parte digital, escaneamento, Sim. né? Então, a gente está evoluindo isso em cursos. Porque é muito importante quando ingressar nessa parte digital e já dominar, né? Porque às vezes o pessoal entra e passa um tempo, eu vou ver, não, já entra de cabeça, quer afastar, Sim. mostrar um término, fazer um escaneamento bem feito, Sim, né? sim. Eu recebo bastante mensagem de aluno que se formou, e é muito interessante, que antes não gostava de prótese. Aí eu recebo fotos, professor, Ah, que consegui fazer a legal, minha primeira ah, que prótese. legal, Olha que gratificante, legal. Então gratificante. plantei a sementinha nele na época da graduação e hoje Sim. ele consegue entregar desde uma prótese total, uma coroa sobre implante. E nunca te esquece. É um Não, legado que não. vai carregar. Ele vai Para ter mim é 15 legal, é anos, com certeza. gratificante. Falar, nossa, o doutor Diego que me ensinou, cara. Ele é que me mostrou esse O caminho. network. Sim, Então eles pedem dúvida para mim, eu respondo, não tem problema. A gente está aqui, pelo menos eu penso assim, a gente está no mundo para a gente aprender e passar o nosso conhecimento. Eu aprendi muitos anos atrás no laboratório. Por que eu vou guardar isso para mim? Porque eu não posso passar para frente. Alguém que esteja querendo evoluir, que quer aprender algo novo. eu aprendi uma frase e, eu também falo pro pessoal também. Cara, assim, conhecimento e afeto não se guarda. Sim, sim. Não se guarda. Se você tem conhecimento para passar, mas eu vou guardar esse conhecimento comigo porque se eu ensinar ele, ele vai passar eu e vai não sei o quê, eu vou perder meu Não. lugar, eu vou perder minha vaga, eu vou perder alguma coisa. A mesma coisa na classe odontológica, né? Cara, tem conhecimento e afeto. Não vou dar um bom dia para você, como é que você Sim. tá tudo bem? Não obrigado a ser amigo de todo mundo, mas um carinho, um respeito, isso daí você não Sim, pode guardar isso sim. daí, né? Guardar mágoas também do Sim, passado, que sim. você sofreu. Não, meu, bola para frente, fecha a porta e vamos seguir. É isso. Né? Passar o conhecimento eu acho legal, porque um dia você pode precisar da pessoa, Com certeza, né? com Acho que certeza. a troca de informações é bem-vinda. E fora que ela foi, eu gosto muito dessa palavra legado, né? Que você vai deixar para uma outra pessoa. Às vezes alguma coisa, algum insight que você vai deixar para essa pessoa, cara, você vai falar assim, eu fiz aquilo por aquela pessoa. Né? Às vezes para você, Gui, pode ser bem pequenininho o Pequenininho, que você está pequenininho, falando, mas a pessoa pode ser grande. enorme. Fala, olha, eu aprendi isso. E para você, tá na sua rotina, Sim, você acaba nem percebendo que aquilo que você falou, a pessoa absorveu de uma forma tão bacana e vai lembrar de você pro resto da vida. sim. Até me arrepio. É. Não, mas é Mas é, gratificante demais. E ainda mais nesse mundo, nessa profissão que a gente trabalha, que são são pessoas, pessoas. né? São muitas pessoas com dúvidas, com incertezas, que às vezes qualquer coisa que você fala, que você passa, uma segurança, faz. Sim. Você muda o dia, a vida A vida da da pessoa, pessoa. Você Gui. muda a vida da pessoa. Sim, sim. Às vezes está com uma dúvida se pega um copo ou pega uma xícara. Fala, ó, se você pegar a xícara, ela é mais forte, ela é mais firme. O copo é plástico, pode dar Sim. problema. Então a pessoa fala, era isso que eu queria. Eu só queria escutar isso, Sim, né? sim.
para a última pergunta, já imagino a resposta, mas hoje, Diegão, acordar, trabalhar, o que te move, que faz você batalhar, correr todos os dias, buscar por ambições, né? Coisas Sim. melhores. Que te faz hoje se acordar todo dia com sol, chuva, enfrentar esse mundão afora aí? Hoje, minha maior motivação, com certeza, é minha família. Né? O meu filho, que minha esposa está cuidando. Então, hoje eu levanto todo dia, eu preciso trabalhar. Eu preciso correr atrás para dar um futuro legal para ele, né? Passar meu conhecimento para ele, né? Acho que conhecimento, trocar ideias, informações é melhor do que você dar um presente, né, para um filho. Eu penso assim, então quanto maior experiência eu passar para meu filho, tanto profissional e tanto pessoal, educar ele, eu prefiro isso do que dar um brinquedo de 2, 3 mil reais. Sim. Então eu preciso plantar na semente dele como tratar o ser humano e como ele pode ser um ser humano diferente, para ele agregar nas pessoas. Ainda mais esse mundo de hoje em dia que a gente está vendo, tudo acontecendo. Eu tenho um menino de 6 anos. Sim, você tem fez 6 anos agora. E tá tudo novo na cabeça dele, Sim. né? Difícil você tirar da internet, difícil você tirar da convivência com os amigos na escola. Mas e daqui 15 anos, quando ele tiver 20 anos? Sim, Né? sim. Como que vai estar isso? Como que vai ser o ser humano? Como Como que que vai ele tá? vai ser um adulto? Será que vai ser um adulto para trás, Sim. depressivo, ou não ele vai agir para frente, com uma mente aberta, né? Eu penso muito isso. Eu deixei muitos sonhos para viver o meu sonho hoje, que é meu filho. Sim. Né? Foi um planejamento que eu e minha esposa tivemos, vamos ter um filho. Né? Deixei muitos sonhos para trás, né? Mas eu posso conquistar no futuro. Sim. Só né? adiou, só deu um tempo, Só né? E acho que o ser humano tem que sempre sonhar. Sim. Né? Nunca pode deixar de sonhar. Não, né? Um sonho que é possível ser realizado. Quem não tiver um sonho, algum né? objetivo na vida, vou tá falar morto já. Vou falar para você que meu sonho é para a Lua. Não sei, mas para mim é um sonho impossível. Eu preciso ter sonhos para poder viver. Né? Hoje o meu sonho é acompanhar o crescimento do meu filho. Por isso que hoje eu estou optando de prestar serviço nos consultórios, que eu consigo ter uma flexibilidade na minha agenda, que eu quero levar meu filho para a escola, eu quero falar como é que foi, ou o que ele fez com o amiguinho, com a amiguinha, que ele brincou, eu quero acompanhar. Eu demorei assim, né? Não tive isso muito no começo, porque até você tentar estruturar, você manter, segurar uma empresa os primeiros 5 anos, É é difícil. muita loucura. Difícil. É um muita filho, doideira. né? É um filho, é um filho. A sua empresa. A minha empresa é 6 meses mais velha que meu filho. Você tem Então, 2 filhos, podemos dizer assim. 2 filhos, podemos dizer assim, né? E os dois dão trabalho. Então eu deixei muito de. Minha esposa, graças a Deus, eu consigo que ela fique em casa na parte da manhã. Então fica com ele, vai fazer uma natação. Sim. Ou consegue almoçar junto, brincar junto, né? Então, e pra mãe isso é muito legal, é muito bacana, né? E aí leva ele pra escola, né? À tarde, e ela vai pro laboratório, vai lá que ela cuida dessa parte administrativa minha lá, que você sabe. Então, mas hoje tem coisas que eu faço assim, cara, eu faço questão, por mais que às vezes eu não consiga. De manhã, vou levar ele pra escola, vou lá buscar, né? Levo ele pra escola, aí, pai, Deus abençoe, um ótimo dia. Ele vai lembrar disso, Gui. Vai lembrar disso. Vai lembrar disso. Você pegou ele, foi comer algum salgado na padaria. Futebol agora, quero fazer futebolzinho e tal. Vai lá comprar pipoca, ou vai comprar um churros, ou vai... Pai, jogar bola agora, de terça e quinta quer jogar bola. Coloquei na escolinha. 18h35. Cara, tá no pico da saída do trabalho, de correria. Sim. Mas eu falo, eu preciso fazer isso. Não tem nada que 18h30 que eu não possa fazer amanhã, 8 horas da manhã. Sim. Não tem outra, como. Você planejou tudo que você tem hoje, você ralou no passado. Sim. Né? E se você tivesse na cabeça o que você estava fazendo há 5, 6 anos atrás nos laboratórios, se você não tivesse evoluído, como que ia ser a nossa vida? Né? Não tem ideia. Né? Eu falo para minha esposa, como que seria a nossa vida 10 anos atrás? Se a gente tivesse hoje. Não, ia ser totalmente diferente. Muito diferente. Então, a gente, como eu falei, a gente tem que procurar oportunidades, parcerias e crescer. Sólidas, né? Sair da caixinha. Não, eu sou bom, sou muito. Não, a gente não é bom em nada. Nada. Né? A gente, cada dia eu aprendo muito. Rapidinho, antes de cortar, falando nisso daí,
Eu fui agora, eu fiz uma consultoria com outro laboratório, cara. Né? Eles têm um Legal. plano lá, até a Patrícia, mandar um beijão pra ela. É parceira, eu quero carregar ela comigo, tem um conhecimento absurdo. Aí eu cheguei e falei assim, falei, cara, o que que esse pessoal faz, né? Por que que esse pessoal é bem sucedido? Né? Igual tem o livro da Mente Milionária, né? Você quer ser rico? Anda com um. Sim, sim. Pensa igual um. Com certeza. Entendeu? Então eu falei, meu, o que que esse pessoal faz? O que que eles faturam? Como que é? Quantos funcionários eles têm? Né? Porque 18, 20 anos no mercado. Eu trouxe, eu falei, e ela faz consultorias, assim, ela vai em laboratórios, Que muito bacana, legal. muito humilde, cara, não teve uma pergunta sem resposta. Eu quero fazer reciclagem daqui a um ano de novo. Semana passada ela foi lá no laboratório fazer projetos, né? Mostrar para o pessoal o conhecimento que ela tem do laboratório também com o CAD. E eu falei, e eu conversei muito com ela. E eu falei, não, quero. E aí a cabeça já dá, né? Pô, nossa, por que que Sim, eu não sim. pensei nisso antes? Por que que eu fiz? Aí você acha que quanto mais trabalho é melhor, ou quanto mais colaborador sai mais trabalho, e você começa a pensar que não é tudo isso. Sim. Né? Ou é o maquinário, ou é os processos, é tudo a artimanha que você tem que ter dentro do Sim. laboratório, né? Então foi bem bacana aí, tocando nisso daí que Mas tá você vendo falou. como você já teve uma Se você mente não tiver aberta? humildade, a mente aberta, Exatamente. Se o que eu você... tô fazendo é o certo, né? Então, assim, meu pai sempre falou para mim, ele fala em amigos, né? E eu falo muito como empresa. Ele Sim, fala assim, você tem 5 dedos na mão, você tá no meio. Então você tem que ter duas empresas como referência que você quer alcançar, sim. que você tem que lutar para chegar lá, e você tem duas abaixo de você, que se você ficar parado no tempo, elas vão te alcançar. Então você tem que ter acompanhamento dessas quatro empresas. Porque se o outro aqui já está te alcançando, por exemplo, não estou no digital, o de baixo aqui já foi para o Já tá digital. Eu falei, subindo. opa, tô parado, Sim, sim. né? E faz total sentido, né? Sim, sim. Eu acho que a gente sempre tem que ser humilde, Gui. Como eu falei, a gente nunca sabe de tudo. Então, se você procurou ajuda, que você pensou, olha, como eu não pensei nisso que a Patrícia falou, Sim, você falou, né? É interessante a gente ver a experiência do próximo. sim, Às vezes, uma simples conversa já pode te agregar muito na sua empresa. Você, sim, nossa, como eu não pensei nisso. Né? Você falou 5 pilares. Será que já não estou indo para o sim, penúltimo estágio, sim. que é o meu sonho de ter um laboratório parecido que eu sempre sonhei? Sim. Lógico, mas você já sabe um pouco do caminho. Sim, Tem sim. as pedras no meio do caminho, Lógico, lógico, devagar. cada um Você não pode amanhã querer. é uma maratona, não é uma corrida Sim, de 100 sim, metros, é uma sim. maratona. Mas o pontapé, ele tem que acontecer. Legal. Diegão, gostaria de agradecer, cara. Foi um papo muito, muito construtivo, valoroso, desde do início de tudo. Sim. Acredito que quem vai assistir, nós vamos divulgar aí, sirva de inspiração, né? Que Deus continue te abençoando aí, seu caminho, sua família, Para seus nós, todos passos. nós. E é isso. Obrigado pela parceria, obrigado pelo carinho de sempre e pela amizade, né? Porque atrás de um CNPJ, tem um CPF, tem uma Tem. parceria, tem uma amizade de anos aí. E Sim. obrigado por tudo aí. Eu que agradeço, Gui, pela parceria, tanto o pessoal do laboratório, né? Sim, Que é uma equipe excelente, que a gente consegue ter um diálogo bem bacana, né? Você é um ser humano que pensa no próximo, sim. sabe escutar. Isso que falta no ser humano, né? A gente poder escutar. Então, que você continue sempre assim, um cara alegre, sabendo escutar as Obrigado, pessoas, obrigado. que a gente vai evoluir cada dia mais junto. E eu que agradeço a parceria pelo convite, pela toda a equipe aqui que está presente. E espero no futuro próximo também participar de novo, Com né? Trocando certeza, mais com certeza. experiências. Vai estar gravado aqui, vai estar salvo. Vamos Sim, ver o que nós melhoramos, o que nós sim. evoluímos daquele tempo para cá. E espero que a nossa conversa seja também, as pessoas que estão assistindo, seja também que ela consegue agregar, Sim, né? Pelas experiências que a gente viveu e aquela pessoa que está caminhando na odontologia, pensa uma odontologia diferente, né? Trata o ser humano na sua frente como se fosse a sua família, sim. tá bom? É essa a mensagem que eu gostaria de Não, passar. muito obrigado. Ó, uma lembrancinha nossa Ô, aqui, Gui, muito tá obrigado. bom? Uma Obrigado. lembrança nossa aqui do laboratório. Danilão, obrigado mais uma vez. Valeu, Danilo. Tamo Show, junto. obrigado. Obrigado pela lembrança. Valeu, um abraço, gente. Até a Abraço, próxima. tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.